A gente escuta muito a galera falando de contabilidade, vendo a contabilidade como algo ruim, como aquela famosa frase, né, um mal necessário. E dentro desses 4 anos, acho que um dos maiores aprendizados foi valorizar o contador como um empresário. Tecnicamente, o Google ele vai ser mais fácil de anunciar do que o Meta, né? Acho que, cara, o Google ele tem um nível de complexidade menor do que no Meta para você performar numa campanha. Por que eu falo isso? Cara, o Google, tecnicamente, se o cara acertar a palavra-chave e tiver um site funcional, ele consegue converter lead, né? Seja o lead quente ou não, né? Aí você falou da questão da abertura de empresa. Cara, abertura de empresa, hoje, os empresários, a gente abre empresa quase todo dia. Existe uma demanda muito alta de abertura de empresa, né? Então isso facilita ainda mais para que o cara rode uma campanha de abertura de empresa e tenha mais sucesso, né? Esses 3 fatores, eles colaboram muito para chegada de lead ali pro cara. Então é muito mais fácil para alguém que tem um nível de consciência menor dentro do digital ter mais assertividade dentro de uma campanha no Google do que no Meta, né? Então se eu não vejo aquilo como algo valioso para mim, eu não vou enxergar valor nisso. Então o contador, eu vejo que ele muitas vezes é mal visto pelo empresário. Por quê? Porque o empresário ele não enxerga valor no trabalho do contador, né? Então hoje o nosso trabalho é muitas vezes mostrar pro cara que não, pelo contrário, o contador é peça-chave dentro da estratégia dele. Então acho que Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mooncast, esse que é o maior podcast de marketing, venda, gestão e estratégia para você e para a sua empresa de contabilidade. Se você é contador ou contador, esse aqui é o local certo para melhorar a gestão da sua empresa de contabilidade, né? Você que é aquele ouvinte assíduo do Mooncast, garanta que você está inscrito no nosso canal para que você ajude o nosso trabalho, né? A gente está há mais de 1 ano e meio publicando um conteúdo a cada semana, toda quarta-feira, meio-dia, aí para você, para ajudar na gestão da sua empresa de contabilidade, né? E esse mês a gente está começando um episódio bem especial, ou melhor, a gente está começando uma série muito especial, que é o Mooncast Experts. A gente vai trazer aqui 5 pilares importantes para o crescimento e desenvolvimento da sua empresa de contabilidade. Se você não me conhece, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, que é a maior assessoria de marketing para empresas de contabilidade em todo o Brasil. Só esse ano quase R$400 mil em novos negócios gerados para empresas contábeis. 75% disso é recorrente, ou seja, receita recorrente mensal. Vamos fazer uma conta breve? Pega 300 mil, multiplica por 12. Eu falei quase 400, né? São 390 mil. Pega 300, multiplica por 12. Estou falando de, só até agora, mais de 3 milhões e 500 mil reais em novos negócios para contadores projetados este ano através de mídia paga. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje, né? Então você está convidado a conhecer com a gente, né, o guia definitivo de performance, marketing e vendas através de mídia paga no Meta Ads, Facebook, para empresas de contabilidade. E eu tô aqui com meu brother, Gustavo Batista, vulgo Dinho, famoso e conhecido Dinho. Muitos clientes estão te vendo agora, cara, estão te ouvindo. Você está no maior podcast para empresa de contabilidade do Brasil. Cara, uma honra estar aqui, né? Vamos lá. Numa cadeira... Uma cadeira que sentou grandes nomes no mercado de contabilidade. Doideira. E você tem quantos anos, Dinho? Cara, eu tô com 23 anos agora. Você, oficialmente, a partir de agora, porque teve uma pessoa antes, foi a Carol. A Carol, ela tem 25 anos e ela esteve aqui com a gente e eu falei pra ela que ela era a pessoa mais jovem do podcast, mas você acabou de quebrar o recorde. Você é o cara mais jovem a sentar nessa cadeira aí no Mooncast. Como é que você se sente? Uma baita responsabilidade, cara. Mas é o complexo, né, disso. Desde quando eu entrei na Moonflag, tem esse chaveirinho me perseguindo, né? Tem. O cara mais jovem a pegar uma grande conta, o cara mais jovem a tocar a área de performance. Tipo, aproveitando esse ponto, quantos anos você tá na Moonflag? Conta quantos anos, inclusive a pergunta clássica, né? Quantos anos você tá no mercado de contabilidade? Perfeito. Né? E, inclusive, você já trabalhou em outros mercados, apesar de jovem, né? Qual o maior aprendizado você tem atendendo empresários de contabilidade de todo o Brasil? Perfeito, cara. Eu tô 4 anos no mercado contábil, desde 2022 aí dentro desse mercado inserido, 4 anos e uns meses, né? Então peguei bem na transição da Moonflag de sede. A primeira sede da Moonflag fui junto, né? Dentro ali, a gente se conheceu no cowork. Cara, o maior aprendizado que eu tenho com os empresários contábeis, acho que foi a valorização do contador, né? A gente escuta muito a galera falando de contabilidade, vendo a contabilidade como algo ruim, como aquela famosa frase, né? Um mal necessário. E dentro desses 4 anos, acho que um dos maiores aprendizados foi valorizar o
contador, como um empresário e também como o cara que leva, né, os clientes até os contadores a entender tudo por trás ali da contabilidade para, cara, eu ser o primeiro fã do contador que eu atendo para levar um cliente até ele, né? Então, acho que se você não tem um apreço pelo teu cliente, você não consegue atender ele da melhor forma possível, né? Então, uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos com mais de 100, 200, 300 contadores que eu atendi dentro desses últimos anos foi exatamente isso, valorizar muito o meu cliente, que hoje é empresário contábil. Você atendeu contábil. Individualmente, né? Exato, um a um ali, tratei cara desde um cara que tinha 5 colaboradores para um cara que tinha mais de 100, um cara que era uma multinacional, um pequeno escritório ali dentro do interior de São Paulo. Então assim, aprendi a valorizar cada um e entender também a dor de cada um, né? Isso é muito legal. Essas trocas que você vai tendo, isso acaba enriquecendo muito. Então acho que o maior aprendizado foi esse, valorizar o meu cliente, primeiro entender e me apaixonar pelo que ele oferece para conseguir me aprofundar e ofertar da melhor forma possível esse serviço dele. Você fez uma resposta muito boa, né? Até parece que estava brifado há muito tempo desse podcast. Realmente, o Dinho tá uns 3 meses sabendo que ele participaria desse podcast. Então ele deu uma resposta muito boa, porque ele teve tempo o suficiente para preparar essa resposta, né? Inclusive, Dinho, você tá entrando a falar aqui com você, né? A gente já conversou bastante em outros podcasts, né? Você sabe que a Moonflag tem um programa de partnership. A gente já fez um episódio especial com sócios da Moonflag, que a gente contou um pouco dessa história. E, Dinho, você é o mais recente integrante, né, do nosso programa de partnership. Acabou de comprar aí um percentual da Moonflag, né? E vai converter bônus em cotas, né? E tem que correr atrás para bater os bônus, né? E, enfim, cara, você falou uma coisa que eu achei muito legal, que é justamente criar essa valorização, né, no mercado de contabilidade. Achei muito bacana. É a primeira resposta que eu ouço nessa linha de raciocínio. Pergunta, cara, por que tu acha que o mercado de contabilidade sofre com a desvalorização? Já que você falou que o maior aprendizado é trabalhar para valorizar o contador. Show. Por que o contador sofre com a desvalorização? Na sua opinião crua, né? O que você entendeu do mercado até hoje, né? Show de bola. Cara, eu acho que assim, da mesma forma que o gestor de tráfego hoje, ele também é às vezes muito mal olhado, o contador ele sofre desse mesmo mal, né? E isso tem um pouco a ver com a educação que a gente tem do próprio empresário. Né, o empresário que muitas vezes ele não tem o preparo suficiente para lidar com a empresa e também ter o mesmo insight que a gente tem para lidar ali com o dia a dia, para pensar de uma forma que vai levar para o crescimento. Ele não vai ver o contador como uma peça estratégica, né? Então, se eu não vejo aquilo como algo valioso para mim, eu não vou enxergar valor nisso. Então, o contador, eu vejo que ele muitas vezes é mal visto pelo empresário. Por quê? Porque o empresário ele não enxerga valor no trabalho do contador, né? Então, hoje o nosso trabalho é muitas vezes mostrar pro cara que não, pelo contrário, o contador é peça-chave dentro da estratégia dele. Então, acho que uma educação que tem no mercado de empresários no geral faz com que o contador ele não seja valorizado, né? Tanto é que se você pegar caras que tem uma linha de aprendizado focado na gestão junto com a contabilidade, que é, por exemplo, uma das coisas que eu vi enquanto eu fazia faculdade, que era muito sobre a contabilidade, né? Estudei planejamento tributário, estudei sobre contabilidade e afins. Você passa a valorizar muito mais o contador na ponta final do que se você não passa por esse caminho, né? Então, como muitos empresários surgem a partir de uma necessidade, não porque o cara se capacita para aquilo, ele não vê o contador ali como uma peça-chave. Ele vai sentir a dor de, às vezes, fazer uma má escolha, né, para aí sim começar a valorizar o contador, né? Então é uma das coisas que, até trocando algumas conversas recentemente com alguns empresários, eles compartilham isso comigo. Ele fala, cara, eu só procurei o mais barato, procurei alguma coisa ali que fosse atender minha necessidade no momento, agora eu tô vendo que eu não pensei muito bem na decisão. Tá. Né? Então acho que é isso. Legal. E quando esse contador, ele encontra a Moonflag, seja a partir de um podcast como esse, seja a partir de nossas campanhas, eventos, enfim, e ele chega até você. Aí você senta, fazer uma reunião de briefing, conversa e tudo mais. Em muitos casos é você que faz mesmo, em muitos casos não, né? Como que esse empresário chega até você? O que você sente que são dores, né, que você identifica que ele tem? Cara, aí a gente entra num segundo ponto, né? O contador, muitos contadores hoje, eles são extremamente técnicos e capacitados para aquilo que eles fazem, né? Mas existe uma grande dificuldade em alguns momentos de eles entenderem o que eles precisam para fazer os escritórios deles performar, de fato. Ok. Né? Então, acho que a maior dor que eu encontro quando eu me deparo com alguns contadores é exatamente essa, né? Do contador conseguir entender o que ele precisa para chegar lá. Então, eu encontro muito contador com expectativa desalinhada da realidade, né? Muitas vezes o cara, ele nunca teve contato com campanha, nunca teve contato com marketing e ele quer simplesmente duplicar o faturamento dele de um dia para o outro, né? E aí a gente precisa pegar na mão e explicar, cara, vamos lá, vamos dar alguns passos para trás antes disso. Acho que essa é a maior dor, né? Esse conhecimento que ele precisa ter sobre marketing e vendas que falta hoje, muitos nos casos, porque, cara, o contador é muito bom,
às vezes, em gerir uma empresa, ele é muito bom em fazer aquela parte técnica, mas no âmbito do captação de lead, captação de cliente para a empresa, ainda faltam alguns detalhes. E atenção, tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar a sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. E enquanto eu coloco minha água aqui, por que você acha que isso acontece? Tipo assim, que nem você falou. O contador ele chega até você, normalmente nunca investiu nada em mídia paga ou em anúncios, ou não só isso, em marketing como todo, né? Mas ele acaba criando uma expectativa meio irreal. Vamos tentar fazer um racional sobre isso? Por que isso acontece? Por que essa expectativa, como você chamou, é descalibrada, né? O que você entende que nas conversas que você tem com contadores acontece por trás das câmeras, né? Cara, eu acho que são 2 pontos. Primeiro, a forma como ele lida com o mercado dele, né? Então, os contadores estão muito acostumados com a indicação, com as coisas que chegam, com qualquer coisa que chega até ele, né? Então, isso faz ele sentir que é muito fácil o trabalho de captação. Ok. Porque ele vai chegar um cara mais de indicação, o cara já chega ali, metade do caminho já tá feito, né? Alguém falou muito bem do trabalho, muitas vezes a pessoa tem a necessidade e une o útil ao agradável. Não precisa de muito esforço pro contador converter. Então isso cria para ele uma falsa sensação que é muito fácil lidar com qualquer tipo de canal de aquisição, seja campanha, seja orgânico, enfim. Então isso acaba criando essa falsa sensação. E a segunda é a falta de conhecimento sobre marketing e vendas, e só o pouco contato que ele tem é os contatos sensacionalistas, né? É o contato que ele vê ali de um cara que tá na rede social, que fala que é muito fácil vender, que um custo por lead tem que ser sempre muito barato, que campanha tem que gerar muito lead para ele, e aí ele junta a falsa expectativa de rápida conversão e alta taxa de conversão com a alta geração de lead gerada pelo tráfego pago, né? Então, por exemplo, o contador, ele vê um dos nossos anúncios falando sobre o resultado que a gente gera para os nossos clientes, mostrando um case. Ele acredita que facilmente isso vai ser replicado para ele, porque falta aquele background que a gente tem hoje de todo o conhecimento sobre marketing e vendas dentro do nosso dia a dia. E aí a pergunta, né? O que você acha que muda, o que você poderia dizer para quem está nos ouvindo, que muda de um lead que vem da campanha versus um lead que vem da indicação? Pensando um pouco em jornada como todo, qual que é a principal mudança que existe entre cada um? Porque no final do dia, são 2 empresas, certo? O cara está conversando com o dono de uma empresa de um lado e dono de empresa de um outro. Por que em alguns casos ele não consegue vender para esse dono de empresa que vem na internet, mas ele consegue vender para esse dono de empresa que vem da indicação? A jornada do cara muda completamente. Tá, me explica. O que é a jornada? Perfeito. E tenta dar uma traduzida nisso. A jornada basicamente é o caminho do empresário até o contador, né? Então o empresário que ele vem de indicação, ele vai fazer uma jornada muito mais quente, né? Vamos dizer assim, uma jornada muito encurtada e mais quente, porque normalmente, por exemplo, eu conheço você e você tá precisando de contador, eu vou falar, cara, tem o Fernando que me atende, ele é muito bom, ele cobra um preço acessível aqui pra nossa empresa e, cara, não tenho 0 problema com ele. Então, assim, se você quer resolver a tua solução, tua dor rápida, eu tô te dando uma solução, tô falando pra você que você só vai se beneficiar, e você, como você me conhece há bastante tempo, você vai falar, pô, eu confio no Dinho, então o Dinho vai tá me levando pra um bom caminho, né? Então, isso encurta muito o caminho até o contador, porque você vai chegar pro Fernando, vai conversar com ele ali, e você vai falar, cara, beleza, é a única opção que eu tenho, confio no Dinho, é isso, eu vou fechar. Já o cara que ele vem da internet, ele tem muitas camadas até chegar pro contador
no momento de decisão de compra. Ok. Então a gente tem que considerar primeiro que o cara que tá na internet, muitas vezes uma grande minoria tá pronto de fato para comprar. Ok. Né? É só a gente pegar também como exemplo, né, sei lá, o mercado de tênis. Cara, quando você vai comprar um tênis, você pesquisa milhares de tênis antes de você ir lá e comprar de fato um tênis. Ok. Antes disso, você também é impactado por remarketing, vai ser impactado por outros anúncios até tomar a decisão. E com a contabilidade, com o serviço de contabilidade, é a mesma coisa. Às vezes até pior, né? Você vai ter muito mais necessidade de ponto de contatos pro cara para chegar na compra final. Então, você pega o lead que tá ali naquele momento da internet num momento totalmente diferente. Às vezes você pega ele numa dor, às vezes você pega ele num dia que ele tá, cara, pensando em alguma parada e aparece um anúncio pra ele assim, pô, você tá pagando imposto demais, então clica aqui, né? E aí ele vai clicar muitas vezes por impulso, né? Ele tá vendo ali a dor, ele vai clicar para tentar consumir mais informação, ele não tá pronto para comprar. E aí isso já muda muito pro contador. Porque a jornada do cara já não é mais uma jornada de só chegar e falar assim, cara, então, ó, esse é meu serviço, você vai ter que comprar. Você vai ter que primeiro entender qual que é o momento do lead ali, da oportunidade, pra entender se você vai precisar aquecer ele, né? Vender para ele antes a dor, para mostrar para ele qual que é a solução, para depois ofertar seu serviço. Né? Muitos contadores não, eles acham que o cara chegou na internet, já vou ofertar meu serviço de cara. E aí você vai ter uma segunda barreira. Qual que é a segunda barreira? Você tem muito mais opções dentro da internet do que quando tem indicação. Indicação você pode até ter uma ou duas indicações diferentes ali, e aí vai depender muito mais da performance na reunião, mas o cara da internet ele tem 10, dezenas de opções, né? Fora também, às vezes, a questão de preço. Vai ter um cara mais barato, vai ter um cara mais caro, e aí a gente entra também na questão de gerar valor. Então acho que isso muda muito aqui do cara que vem da indicação pro cara que vem da internet. Tá. Todo mundo que vem da internet tem a mesma visão? Você vê que é metralhadora, você achou que ia ser fácil, né, cara? Você achou que, vou lá, o Santos vai passar a mão na minha cabeça. Lógico que não, aqui é o mesmo perfil, cara. Todo mundo que vem da internet tem o mesmo perfil? Ou, a depender da estratégia, do canal que o cara tá usando, varia? Né? Pergunto isso porque a gente fala isso daqui muitas vezes. A gente tem campanha no Instagram, tem campanha no Facebook, tem campanha no TikTok, tem campanha no LinkedIn, tem campanha no Google, tem campanha no YouTube, tem N formas de trabalhar mercado digital. Tudo é igual? Quais seriam as diferenças substanciais que existem entre cada canal dentro do digital? O que você poderia dizer sobre isso? Cara, né, tem diferença. A gente trabalha muito focando às vezes na necessidade do cliente e adapta para cada canal, né? O cara que ele vai vir do Google, ele vai ser um lead muito mais consciente, né, do que o cara que vai vir do Instagram. Me explica por quê. Porque o cara do Google, ele vai pesquisar, né? Ele muitas vezes ele já tem consciência do que ele precisa, né? Então, por exemplo, eu preciso abrir um CNPJ, então eu vou no Google e vou pesquisar, abrir CNPJ. Né? Então ele já tem consciência do que ele precisa abrir, então vai ser mais rápido até, muitas vezes o contador acaba vendendo para esse cara. Já é diferente do cara que vem do Instagram. Por quê? Porque o cara do Instagram ele não tá pesquisando ativamente por aquilo. Né? Então ele vai ser muitas vezes impactado por um anúncio teu, vai bater numa dor que ele tem, e aí ele não é uma necessidade urgente do cara resolver. O cara que tá no Google sim, ele já tem uma necessidade um pouco mais abrangente, a depender da estratégia também. Porque muitas vezes pode acontecer de o cara que tá no Google, ele não também está totalmente no perfil, vai depender muito do que tu tá fazendo lá, né? Então tem diferença assim, por canal o cara do Google vai ser um pouco mais quente do que o cara que tá vindo do Meta. Sabe o que eu vejo que acontece muito? Como eu participo de alguns grupos de contadores, né? Eu vejo que a galera costuma mais acertar em nível de marketing digital é campanha de abertura de empresa. Entendeu? No Google. Então eu vejo que as estratégias de marketing digital ficam muito limitadas a isso. O cara que acerta, normalmente ele acerta porque ele faz uma campanha de abertura de empresa no Google. Mas ele não consegue acertar uma campanha no Instagram. Tem muitas empresas que inclusive trabalham marketing digital, né, no mercado de contabilidade que não conseguem acertar estratégias no Instagram, no Meta, enfim, no Google, perdão, no Facebook e Instagram. Por que você acha que isso acontece? Porque tecnicamente o Google ele vai ser mais fácil de anunciar do que o Meta, né? Acho que, cara, o Google ele tem um nível de complexidade menor do que no Meta para você performar numa campanha. Por que eu falo isso? Cara, o Google, tecnicamente, se o cara acertar a palavra-chave e tiver um site funcional, ele consegue converter lead, né? Seja o lead quente ou não, né? Aí você falou da questão da abertura de empresa. Cara, abertura de empresa, hoje, os empresários, a gente abre empresa quase todo dia. Né? Existe uma demanda muito alta de abertura de empresa. Né? Então, isso facilita ainda mais para que o cara rode uma campanha de abertura de empresa e tenha mais sucesso. Né? Esses três fatores, eles colaboram muito para chegada de lead ali pro cara. Então, é muito mais fácil para alguém que tem um nível de consciência menor dentro do digital ter mais assertividade dentro de uma campanha no Google do que no Meta. O Meta, ele já exige muito mais conhecimento técnico, no sentido de, cara, elaboração de criativo, por exemplo, do que o Google.
né? Então isso acaba pegando muito para os contadores que tentam, vamos dizer assim, se aventurar, né, dentro do Instagram e do Facebook. Tá. Então, a gente está dizendo o seguinte, que o Google, em abertura de empresa, por exemplo, ele tem um alto volume, né? Então, tem todo dia tem empresas sendo abertas e de diferentes tipos, em diferentes cidades e regiões. Então, ele tem um alto volume. Se a gente fosse fazer até uma matriz BCG, a abertura de empresa é a vaca leiteira, né, do Google Ads. E matriz BCG é um gráfico, né? Acho que é um gráfico, um diagrama, na verdade, utilizado para expor produtos, né? Estrela, vaca leiteira, enfim. Vaca leiteira seria aquele que não é o mais lucrativo, mas que está pingando sempre. Exato. Beleza? Então a gente tem muito volume, tem alta intenção, ou seja, o cara escreveu no Google, quero abrir uma empresa em São Paulo. Aparece teu anúncio, clica, cadastro. E vai embora. Vai embora, né? Então, qual é o problema desse tipo de campanha? Vê se você concorda, Dinho. Normalmente, o cara que está abrindo uma empresa, ele não está muito capitalizado, né? Às vezes ele está iniciando uma nova jornada, ele está saindo da empresa que ele trabalhava como CLT para empreender, e não necessariamente ele vai gerar um bom honorário para o escritório contábil. Inclusive, isso vira um estigma, né? Porque muitas empresas de contabilidade que atendem mais médio porte acreditam que o marketing digital não é para elas, porque justamente eles têm na cabeça que o marketing digital vai trazer apenas clientes pequenos. Sim. E eu acredito, né? Isso é uma opinião pessoal. Eu acredito que é justamente porque eles têm em mente que o único caminho para se trabalhar marketing digital é esse. É pegando esse cliente pequenininho, é pegando esse cliente na base do volume, é trabalhando na abertura de empresa, que não estou falando que não é um caminho, é um caminho. Só que é um tipo de estratégia. E a gente, e eu vou querer depois ouvir você, Dinho, a gente tem muitos caminhos para trabalhar estratégias com perfis de clientes diferentes. Só que são caminhos totalmente diferentes. E a gente vai, né, tentar ilustrar aqui, tentar deixar um pouco mais claro quais caminhos podem ser perseguidos. Mas eu queria saber de você, não sei se tu lembra. Qual é a última venda que você lembra que um cliente da Moonflag fez de um bom ticket, um ticket maior, que veio a partir de campanha? E um ticket maior? Cara, eu vou lembrar o mais relevante, foi acho que de 20 mil reais. Tá, 20 mil reais. É. Foi recorrente? Foi recorrente. Tá, beleza. De onde veio? Instagram. Tá, vamos pegar esse caso então. Tem muita gente que está, inclusive, nos ouvindo, que não acredita nisso. A gente sabe disso, né? Então, por alguma razão, tem muitas pessoas que eu brinco que são os ateus de marketing digital, né? E aqueles caras que, por mais que tem muita gente fazendo, eles não conseguem acreditar que isso pode ser possível, né? Por que isso acontece no seu ponto de vista? E qual é o tipo de estratégia que traz esse perfil de cliente? E por quê? E até mesmo, claramente, né, um cara que vai... Uma estratégia que vai trazer uma abertura de empresa, que vai ser uma briga por preço, que vai ser um PJ, ou um cara que não vai ter muita grana para pagar, é uma estratégia muito mais simples que uma estratégia que traz um cliente que vai pagar 20 mil reais de honorário. O que muda entre uma estratégia e outra? E o que muda, o que o contador tem que fazer para conseguir ter sucesso se ele quiser focar nesse ticket maior? Tá, cara, o que muda é... Primeiro que vai mudar um pouco a intensidade dos canais. Eu acho que o contador que vai investir nessa estratégia para pegar um honorário melhor, ele precisa quebrar todos os paradigmas que ele tem de acreditar que trabalhar com marketing digital é gerar volume de leads. Ok. Né? Porque uma das coisas que faz muitos contadores ir para o caminho da abertura de empresa é que ele quer volume de lead. Né? Então o cara quer gerar 50, 60 leads no mês lá para o time comercial dele. Qual que é o caminho mais fácil? A abertura de empresa. Tem uma demanda muito alta na abertura de empresa, então faz sentido eu direcionar meu cliente para isso. O problema é que a partir do momento que eu quero trabalhar com um cliente que fatura acima de 50 mil reais, eu não posso mais focar unicamente no volume de leads. Eu tenho que focar na qualidade. Né? E quando se foca na qualidade, a gente tem muitos caminhos que vão brecar, né? Que a gente trabalha em cima disso. Então, acho que esse é o primeiro caminho, né? Isso muda bastante. Segundo, vai ser o cara ter uma oferta muito forte para trabalhar com esse tipo de cliente. O que é uma oferta forte? Cara, ele vai ter que trabalhar num caminho onde ele consegue gerar valor suficiente para atrair esse cara para ele. Eu não tô nem falando de atrair no sentido de conseguir imediatamente vender. É despertar o interesse, né? Então, na sua experiência, quais são essas ofertas que geram valor? Cara, redução de imposto, né? Hoje a gente sabe que mais de 90% das empresas no Brasil pagam imposto de forma errada, né? Então, tecnicamente, a gente tem muita empresa que sempre tá com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que eu tô pagando imposto a mais? Então, isso é uma das coisas, é uma das dores que sempre dá pra se aproveitar. Só que não dá pra se aproveitar também de uma forma generalista, né? Você tem que
ter um pezinho para se aprofundar um pouco mais, para chamar atenção, né? Mas a redução de imposto é um deles. Hoje também muito se fala sobre a questão da contabilidade consultiva, né? Muitos contadores hoje estão buscando se posicionar cada vez mais nisso. Isso é uma dor do mercado que vem também muito com o digital, né? Hoje o mercado digital ele acabou aflorando cada vez mais a necessidade do cliente ter uma contabilidade consultiva por perto. Então isso também é uma dor que ele consegue explorar e se aprofundar mais. E eu trabalharia muito em cima dessas dores hoje. Tá. Oferta. Então, a gente está falando de imposto, né? Eu posso mencionar aqui um podcast que a gente fez bem no começo desse programa, que é com o Itamar. Que ele fez uma venda de 10 mil reais. 12 mil. Mais de 12 mil. Você era o gestor daquela conta naquele momento, né? Inclusive, eu vou deixar esse link aqui na descrição, vale muito a pena. Se você, principalmente, quer nichar no setor médico, né? E o Itamar, ele veio aqui, ele compartilhou que ele resolveu mergulhar de cabeça no setor médico quando ele fez uma venda de 12.500 reais, porque ele não tinha feito isso antes. Então, você está dizendo que, beleza, então o cara economizar imposto. Isso aqui é uma novidade, né, turma? Muda para a câmera do Dinho aqui. Isso aqui é uma novidade. O convidado a anotar é a primeira vez que eu tô vendo, né? Isso aqui é uma novidade dentro do programa, né? Mas, vamos lá. Então, a gente falou aqui da oferta baseada na redução de imposto e a gente falou da oferta baseada na contabilidade consultiva. Vamos tentar ilustrar isso melhor para a galera sair daqui com um playbook prático. Perfeito. Beleza? E vamos tentar chegar um pouco mais na jornada, ok? Então, o que você falou faz sentido. Mais de 90% das empresas pagam impostos a mais. Então, quando você apresenta um anúncio explicando ou falando sobre essa dor, você pode atrair uma pessoa ou um lead que eventualmente esteja disposto a pagar mais, porque essa dor, ela pesa mais que a dor até mesmo da contabilidade. Sim. Mas isso traz consigo um outro ponto, que é um ponto técnico e operacional. Então, para o escritório conseguir, de fato, entregar numa reunião, seja um diagnóstico, seja como eu posso dizer, seja uma jornada que ele consiga comprovar que esse lead, de fato, tem algum ganho fiscal, ele precisa ter algumas adequações. E o que eu vou perguntar para você, eu não sei o que você vai responder, mas o que você nota, se é que você nota dos seus clientes internamente, você consegue perceber alguma diferença operacional? Se sim, você pode explicar um pouco para a gente, porque eu vejo que isso não é tão simples. Não é tipo assim, troca de contabilidade, pega a documentação e implementa. Não, muda um pouco a forma como a coisa é feita, desde o início. O que você nota, cara, nas reuniões que você faz, nas conversas que você tem com clientes? Porque a gente tem clientes que são baita cases e clientes que não conseguem, às vezes tem dificuldade de performar mesmo estando de frente a frente com o lead. Vamos tentar ilustrar um pouco dessa jornada, o que poderia ser feito? Cara, acho que a primeira coisa é ele tem que quebrar na cabeça dele o paradigma que o diagnóstico que ele vai fazer dentro dessa oferta, né, da redução, ele é um planejamento tributário. Né? Porque muito contador ele trava nisso porque ele acha assim, não, eu não vou vender um planejamento tributário dentro da minha reunião comercial, não vou fazer de graça. Já aconteceu, inclusive, cliente que, cara, fez um planejamento tributário de 12 mil reais, que custaria 12 mil reais de graça para um lead, né? E não fechou o lead. Isso é o pior de tudo. Esse é o pior de todos. O cara foi lá, fez um baita planejamento tributário. Não é isso, cara. Você não precisa fazer um baita planejamento tributário, você precisa saber o que você precisa minimamente ter daquela empresa para saber se tem alguma irregularidade, né? E para isso, o que eu vejo que faz muita diferença para os clientes é ter um cara dedicado para isso, uma pessoa dedicada para isso dentro do comercial. Né? Muitas vezes é o vendedor, o cara não precisa ser muito bom tecnicamente, mas ele precisa saber coletar os dados e usar as ferramentas para extrair isso. Né? Então, tem casos de cliente que coloca um vendedor que sabe um pouco de contabilidade ou coloca um vendedor que é contador também para ter essa troca. Eu vejo que esse cara ele vai conseguir trocar muito mais. Né? Se ele souber de contabilidade, consegue trocar muito mais tecnicamente até com o cliente e evita uma segunda reunião posteriormente. Né? Eu acho que a principal diferença é essa. Quebrar esse paradigma que você não precisa fazer um baita planejamento tributário e ter uma pessoa dedicada para isso, né? Porque quando você não tem uma pessoa dedicada, isso consome muito tempo no geral, que aí tu precisa parar alguém na tua equipe operacional, tu precisa segurar o tempo amarrar o tempo do lead também, porque você vai fazer a reunião com o lead e vai falar, não, beleza, daqui a pouco eu volto com você pra falar, aí tu vai trazer uma baita, toda a equipe técnica, né, que acontece com os caras pequenos, ele traz a equipe técnica dele pra reunião, o cara da equipe técnica não vai falar nada, mas ele vai estar lá por algum motivo, só pra ocupar tempo e às vezes tá ali de, vamos dizer assim, resguardo, né? Mas se tiver uma pessoa dedicada para aquilo, que entende do processo, resolve muitos problemas e o cara consegue gerar muito valor na reunião. Então, é uma mistura um pouco da pessoa técnica com também uma pessoa que saiba vender, né? Porque eu acho que também não adianta nada o cara ser 100% técnico, isso não resolve o problema também. Tá, beleza. Vamos tentar cair um pouco pro campo prático e começar do estágio 1. Primeiro ponto, segmentação.
é uma realidade nos clientes que performam mais a Monflag? Não necessariamente. Se sim, a nível de marketing, você conhece algum caso ou alguns casos onde a campanha ser segmentada, o escritório não necessariamente, mas a campanha sim traz resultado? O que você pensa sobre isso? Vou voltar um pouco para a oferta. Se o cliente, se o contador ele souber embalar bem a oferta, ele não precisa ser segmentado. Então, por exemplo, se o contador ele souber muito bem amarrar a questão da redução de imposto para qualquer nicho, ele não precisa segmentar. E lembrando, né, que a gente está falando aqui de redução de imposto, porque é muito forte, né? Mas ele pode encontrar outros caminhos para gerar esse mesmo valor, né? Inclusive, eu acho que a gente pode usar essa conversa de hoje para tentar chegar num playbook um pouco mais prático de como é que gera esse valor. Eu odeio essas coisas, mano. Eu odeio essas coisas assim. Gerar valor. Pô, todo mundo fala dessa porra aí. E assim, como é que na prática gera valor, né? Cara, eu acho que assim... E a gente... Vamos chegar nisso daqui hoje. Eu tô lendo um livro que ele é muito interessante. Ele fala um pouco sobre isso. Caramba, você tá pra frente, hein, cara? Esse livro é muito bom, porque eu achei que ia ser um livro totalmente besterol, inclusive. Galera, tá vendo como é que é na Monflag pra ser sócio? O cara lê livro, o cara trabalha até tarde, o cara faz podcast, o cara entende mercado contábil. É assim, velho. Eu falo pra vocês aqui todo dia que ele funciona desse jeito. Então você tá lendo um livro. Qual é o livro que você tá lendo? Tô lendo um livro que ele fala, o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Isso daí é o clássico. É um clássico. É um clássico. Todo contador deveria ler e se o cara quer vender, acho que vale a pena, tá? Faz sentido. Que ele fala exatamente um pouco sobre isso. Ele fala como que você olha pela perspectiva da outra pessoa. Ok. Né? Uma das coisas que é universal, assim, que a gente gosta muito sobre falar sobre a gente mesmo. Então, acho que o cara... O contador gosta de falar sobre ele, hein? O cara que ele quer embalar bem a oferta, o que é a oferta, eu acho que é isso, ele precisa entender muito bem sobre quem tá do outro lado com ele. Exatamente. Se ele conseguir sentar numa sala de reunião, num Meet, por 30 minutos, e conseguir entender a fundo quem é o cara que tá do outro lado com ele, ou a mulher que tá do outro lado com ele vai conseguir se dar bem. Porque muitas vezes ele talvez não precisa ter uma oferta muito forte, mas ele precisa se dar bem com quem tá do outro lado, entender a dor dela e solucionar a dor. Eu acho que um dos problemas que a gente tem do contador que não consegue dar fit com um produto de campanhas, de performance, é que ele não consegue entender a dor do outro lado. Então, eu sento numa reunião com você, em vez de eu entender o que tu tá passando pra te ofertar a solução, eu sento e falo assim, cara, é o seguinte... Eu não sei o que tá acontecendo com você, mas eu tenho esse produto aqui de 300, de uma contabilidade de R$500, de 600 e de 1.500. Qual que tu quer? Né? O cara, ele precisa saber bem como lidar com outra pessoa, e aí ele não precisa nichar. Né? Eu concordo com você plenamente. E tem um outro fator, né? Muitas vezes a reunião comercial de um escritório de contabilidade, ela vira uma discussão da tabela de serviços. Quanto é que custa o meu preço pra você? Custa R$900. Quanto é que custa para trocar de contabilidade? Depende, quantos funcionários você tem? Tem 3, então custa tanto. Tal. Então vira muito essa discussão. E não é uma reunião roteirizada e de preferência conectada com a jornada do lead. E aí a gente vai chegar nisso aqui, eu tô prometendo, né? A gente vai chegar, então tenha calma. Primeiro, então a gente não precisa segmentar. Não. Ok? Inclusive a gente já viu muitos casos que o cara tenta segmentar. E não dá. Para médico, por exemplo, o cara fez para médico. O cara fez 15 reuniões, 20 reuniões com o médico e não vende nada. Né? Então, ou seja, se segmentar sem resolver alguns problemas estruturais na sua jornada de vendas, não resolve. E tem muita gente que acha que o segredo é só segmentar. Mas se o cara tiver uma reunião comercial ruim, chata, que não ouve o outro lado, não resolve. E eu vou até te dar uma dica para pincelar isso que eu tô falando, né? Eu tenho feito algumas reuniões comerciais da Monflag até para experimentar algumas coisas que eu tenho testado. E em uma das reuniões que eu fiz, eu vi que a pessoa do outro lado, ela queria falar muito sobre... E tá tudo bem, né? Porque eu tô ali pra ouvir, né? Mas ela trazia muito um ponto que ela achava que era muito importante no escritório dela, que era um ponto que era a informatização. A informatização, cara. Olha essa palavra, que já tem um peso antigo, né? Informatização. Que essa pessoa falava que ela era pioneira na informatização. E ela falava isso algumas vezes durante a reunião. Cara, a gente foi o pioneiro na informatização. Honestamente, para o cliente final, isso tem importância zero. Né? Se foi pioneiro ou não, que eu já tive reunião com o cliente também que ele falava que era o pioneiro em falar inglês. A gente conhece o cliente. Cara, se o cliente do outro lado não tem essa dor, isso não muda nada na vida dele, cara. Mas se foi pioneiro, foi informatização, mas hoje tá informatizado, né? E todo mundo também tá, né? Então acabou. Entendeu? Ou você falava inglês, mas eu não preciso falar inglês, então acabou. Então eu vejo que fica muito isso de puxar pra ti aquilo que você sente como glórias suas e esquece-se totalmente por que aquele cara chegou até aqui. Por que esse cara chegou na reunião comigo? Esquece isso
E fica muito mais tipo, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Meu escritório é bom, meu escritório é bacana, as pessoas são legais, o atendimento é bom. E aí esquece essa jornada, né? E aí a gente, eu acho que pode aproveitar essa conversa para contribuir um pouco nessa jornada. Você já falou bastante coisa super interessante. Mas vamos tentar agora virar a página dos problemas e vamos tentar agora não falar do cenário paradisíaco. Empresas que vendem todos os meses, né? Que a gente tem aqui no nosso próprio canal do YouTube alguns cases de empresas que venderam 20, 30, 40, 50 mil reais de receita recorrente mensal a partir da internet. Então, ou seja, estou falando de empresa contábil que fatura quase 1 milhão por ano só com o que a gente gerou a partir da tua área. O que essas empresas fazem bem, cara? E aí, sem expor, é claro, o ouro de ninguém, mas no teu conhecimento, na tua experiência, o que essas empresas fazem bem? Não vale falar que é o oposto do que a gente acabou de falar, né? Eu quero um pouco mais de direcionamento. Cara, o que eles fazem bem? Primeiro, acho que eles entenderam o jogo do comercial, o jogo das vendas. Ok. O cara entendeu que para ele performar bem, ele precisa ter um processo de vendas. Então, acho que é a primeira regra, né? Ele entendeu também, ao mesmo tempo, que a Monflag, como parceiro dele de estratégia de marketing e vendas, vai resolver para ele as questões de marketing. Né? Então, quando eu falo assim, vai resolver pra ele no sentido, cara, ele não vai ele vai intervir, mas ele vai intervir tentando entender o porquê que tá acontecendo cada coisa, né? Uma vez que ele entende bem o processo de vendas, ele estrutura, isso já é um grande passo andado, porque ele vai ter uma pessoa pra fazer o pré-atendimento, ele vai ter uma pessoa pra fazer a reunião comercial. Isso daqui, os caras que performam bem todos os meses, eles têm minimamente um pré-vendedor e um vendedor ali tocando a operação dele. Às vezes o vendedor é o próprio contador, né? Pode acontecer. Às vezes o vendedor é o próprio contador, pode acontecer. Mas tem ali os papéis, tá definido pro cara. Acho que, e mesmo que o vendedor seja o contador, ainda assim, ele sabe a importância do comercial pra ele ali. Ele deixa o tempo dedicado, né? O comercial, ele não é um quebra-galho pra ele. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Ele entendeu bem o que a gente acabou de falar, né? De conversar com o cara, entender a dor, né? São normalmente as pessoas que performam bem, são pessoas que têm uma boa comunicação com o lead ali, com a oportunidade que é gerada pela internet. E aí ele conseguiu amarrar muito bem ao que é falado na campanha. Né? Então, se ele tá falando na campanha sobre como gerar redução de imposto pro cara, ele não vai pegar o lead e vai falar com o cara sobre os preços da contabilidade. Ele vai tentar entender por que o cara quer reduzir imposto. E aí ele vai amarrar isso muito bem dentro de uma reunião comercial e levar pra ele os caminhos viáveis. Isso daqui é o que eu vejo que hoje, pros clientes que performam bem, tá bem amarrado, né? Então, ele tem um processo onde ele tá conseguindo ter uma geração de demanda. Essa geração de demanda, ele tem uma pessoa ali que se dedica pra conseguir também o contato com esse lead, porque acho que também isso falta em muitos contadores que não têm resultado, é essa resiliência pra conseguir o contato efetivo com o lead. Né? É um desafio que a gente sabe que aumenta. Por quê, cara? Por que o lead cadastra e não responde? Cara, aí entra um ponto, né, que é engraçado. Eu até tava conversando com um cliente meu esses dias, que eu falei pra ele assim, ele fez a mesma pergunta. Aí eu falei pra ele assim, cara, qual que foi a última vez que você se cadastrou em alguma coisa? Ele falou, foi pra falar com a Monflag. Eu falei, beleza. Aí a gente tinha puxado alguma coisa no CRM dele lá, que ele tinha demorado 5 vezes pra falar com ele. Aí eu falei, cara, quantas vezes o meu time tentou entrar em contato com você? Você sabe? Ele falou, cara, eu não sei. Eu falei, cara, a gente tentou 5 vezes antes de fazer reunião com você. Olha a dificuldade que foi. Pô, liguei pra você, o pessoal mandou mensagem e não conseguiu. Aí eu falei assim, o lead é a mesma coisa. Você é um empresário, ele é um empresário. Acontece a mesma coisa. Por quê? Porque, pô, você tem reunião, você tem família, você tem um monte de coisa. Então, assim, falta entender, muitas vezes, né, o contador falta entender que o cara do outro lado que se cadastra também é um empresário como ele e também tem várias outras coisas como ele, né? Então, muitas vezes, às vezes, você liga 9 horas da manhã, o cara tá numa reunião comercial. O cara não pode te atender. Às vezes você liga pro cara no final do dia, ele tá, sei lá, se locomovendo. Manda mensagem, esquece de responder. Esquece de responder. Então isso acontece com muita frequência, né? Porque a gente tá lidando com empresários do outro lado. Por isso que é um baita desafio. Pô, pra quem investe na área da saúde, a maior dificuldade é falar com o médico. Mas a expectativa que existe é o quê? Cara, eu quero que o cara responda rápido. Não tem como o cara responder rápido, ele tá fazendo um plantão, né? Então, isso demora bastante. Isso tem essa demora, acho que muito por causa disso, né? Dentro do meu Bacana. Vamos dividir aqui tudo que a gente falou em 3 etapas do sucesso. Fechou. Em gerar valor, né? Vamos imaginar assim. A gente tá falando de etapa 1, tá muito no criativo e canal. Etapa 2, tá muito no pré-vendas, primeiro atendimento. Etapa 3, tá muito na reunião comercial e na condução. Perfeito. Podemos dividir assim, né? Dentro de criativo, você já falou que algumas coisas funcionam melhor. Reduzir imposto e tudo mais. Você mencionou muito reduzir imposto
E aí eu quero traduzir isso um pouco para a turma, né? Então vamos imaginar um cenário hipotético, né? E até porque tem um fator que vai mudar muita coisa, que é a reforma tributária. Então dentro da reforma tributária, muita coisa que hoje é utilizada como recurso para redução de imposto vai deixar de existir. Mas o imposto vai continuar sendo um desafio e um problema e todo mundo vai querer saber como é que pode se economizar imposto dentro da lei. Então vou viajar aqui na maionese junto contigo, né? Então você tem lá seus fornecedores dentro do Simples Nacional ou não Simples Nacional e você é uma empresa de lucro presumido. Então a relação de fornecedores dentro do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, pode alterar a alíquota de imposto que você paga no final das contas, porque você se acredita ou não de parte ou total daquele serviço tomado. Então isso é uma dor. Para uma empresa de lucro real, lucro presumido, isso hoje poderia ser comunicado porque é uma dor. Faz sentido, né? Sim. Para o cara que tem uma pessoa no financeiro, que dá trabalho, que não entrega, que falta, não tem assiduidade, isso é uma dor. Então eu posso falar sobre BPO financeiro conectando com essa dor. Né? Para o cara que não tem visibilidade do negócio dele como um todo, que talvez não pode se dar o luxo de receber um relatório, um dashboard do financeiro da empresa, fluxo de caixa, DRE, isso é uma dor. Então, tudo aquilo que pode ser considerado uma dor, supostamente é uma boa iniciativa para usar em criativo. Sim. É uma realidade isso? E tem uma coisa que eu acho que a gente nunca falou sobre isso, inclusive que é um exercício muito fácil. Cuidado. Que todo mundo pode fazer. É um exercício simples que qualquer pessoa pode fazer. Cara, a melhor forma de você identificar uma dor é você perguntar pro teu cliente o porquê que ele veio até você. O cliente que já tá na base. Pô, o contador ele tem muito contato com os clientes dele. Bacana. Então, você chegar pro cara e falar, cara, por que você veio até aqui? Se eu chegar hoje pros meus clientes e perguntar pra eles por que eles vieram até mim, eu sei. Todo mundo vai falar que queria vender mais. Sim. Pronto. Tá aí. Então, como que é as ofertas da Monflag hoje? Falar sobre vendas. Entendeu? Então, acho que assim, o exercício mais simples que o contador pode fazer pra achar a oferta ideal pra ele é perguntar pro próprio cliente. Cara, coisa de café. Não precisa de muito. Não precisa de esforço. É coisa de café. E aí o cara pega isso... Desculpa te interromper, né? Mas o cara pega isso... Pô, vamos gravar... você que é empresário, você acha que você está pagando mais imposto? Eu posso te ajudar a entender melhor como é que está a sua tributação. Clica aqui e faça um diagnóstico gratuito com a minha empresa. Isso é um bom criativo. É isso. Em linhas gerais. Você que é empresário e sente que seu financeiro está desorganizado, quem está no seu financeiro não consegue te dar suporte, eu posso te ajudar terceirizando seu financeiro e te economizando imposto. Te economizando custo no final do dia, né? Algo nessa linha, faz sentido? Exato. Você quer, sei lá, ter visibilidade financeira da sua empresa, não consegue entender o que a contabilidade está fazendo. Então, tudo isso vira mote para um criativo, correto? Então, a empresa está crescendo e tu sente que não está mais no mesmo ritmo. Então, toda essa narrativa, cara, e aí a gente normalmente vai sempre encaminhar para um CTA, um call to action, ou seja, um pedido de contato, que pode ir para um diagnóstico gratuito, pode ir para entre em contato com a gente, fala com a nossa equipe, certo? São as variáveis. Exato. O cara sempre tem que estar ganhando alguma coisa ao clicar no teu anúncio. Ok. Tipo, você não pode fazer um anúncio sem oferecer alguma coisa em troca. Então, cara, por que o diagnóstico gratuito ele funciona bem? Porque você está oferecendo o teu tempo em troca para ele, para gerar algum caminho que vai trazer um benefício para o cliente. Então, acho que essa é uma das melhores formas de amarrar. Né? Independente do que você faça, sempre ofereça alguma coisa em troca para o cara. Aí o cara caiu no pré-vendas, o cara clicou no anúncio, se cadastrou. Ele caiu no pré-vendas, não adianta nada a pessoa do pré-vendas, que em muitos casos é o próprio contador. Oi, fulano, tudo bem? Você entrou em contato com a gente. E aí, como é que eu posso te ajudar? Dá uma quebrada, né? Quebra muito. Porque esse cara ele veio de um anúncio que ele fala sobre diagnóstico gratuito, sobre economia fiscal, ou eventualmente ganhos no processo do financeiro, né? Então, acho que a recomendação cairia mais aqui do tipo, cara, olha, tu se cadastrou no nosso anúncio, me conta aí como é que tá o desafio no seu fiscal, como é que tá o desafio no seu financeiro e tal. Essa é a linha de raciocínio correta, certo? O cara que tá no pré-venda, seja o contador ou seja uma outra pessoa, ela precisa saber minimamente o que tá rodando. Pra saber de onde que tá vindo. Ele precisa saber qual é a campanha que tá rodando. Né? Exato, ele precisa saber exatamente... Seja no Google ou no Meta, isso não importa. Precisa saber exatamente o que tá sendo ofertado. Tá sendo ofertado redução de imposto. Então a primeira pergunta que eu vou fazer pro político quando ele cair é, cara, eu vi aqui que você tá querendo reduzir o imposto. Conta um pouquinho mais por que você quer reduzir seu imposto. Você acha que você tá pagando mais? E aí o cara vai abrir e questão, você cadastrou na campanha de BPO financeiro. Hoje você sente que o seu financeiro tá sendo um peso pra você? É aí onde entra a parte operacional, técnica inclusive, né? Que muitas empresas vão conseguir lidar melhor, outras não. Que é a parte de ter uma inteligência fiscal por trás, se for o caso de imposto, que inclusive seja liderada às vezes por uma pessoa que dá suporte ao comercial. Tem muitas empresas de contabilidade que eu tenho conversado que tem criado uma pessoa, tem encarregado uma pessoa dentro do fiscal, que tem sido chamada de inteligência fiscal, que é a pessoa que recebe, olha cara, tem um cara aqui que quer
está participando do nosso processo comercial e ele quer uma análise disso. Então o cara gera uma análise, devolve para o comercial e o comercial apresenta, gera valor e traz esse contrato. Então existe muito isso. Quando esse fato que a gente está falando aqui, a gente está falando de forma geral, mas quando ele é segmentado, ele ganha mais força, né? Então se é para restaurante, se é para e-commerce, se é para médico, se é para N, né, setores, terceiro setor, enfim, ele ganha mais força, né? Então esse pré-vendas ele vai conectar isso. E aqui tem uma interrogação que isso, no meu ponto de vista, quem resolve é o dono da empresa contábil, que é como é que vai ser feita essa geração de valor na reunião. Pô, vou fazer um diagnóstico com esse cara. Se ele é médico, eu vou olhar as atividades do KNAI do cartão CNPJ dele, vou ver se elas são compatíveis com algum tipo de solução que reduz carga tributária. Vou trazer isso para ele de uma forma mais geral, mas sem entrar nos detalhes. Vou apresentar para ele que eu resolvo isso para ele, que tem uma expectativa de redução de impostos. Vou apresentar uma proposta para isso que está em torno da migração da contabilidade e trago o contrato. Se ele é de restaurante, eu faço a mesma coisa. Se é e-commerce, eu faço a mesma coisa. Se ele é generalista, eu faço a mesma coisa. Qual é o complexo do generalista? Fica muito mais variáveis para se analisar. Sim. Então, quando a gente fala de segmentar que é mais fácil, eu acho que está muito aí. Na comunicação, na execução, na operação e até no onboard, todo o restante, né? Mas eu entendo que segue nessa linha. Uma vez que você conseguiu resolver isso, se você consegue resolver isso, consegue gerar valor a partir de uma dor que o cara existe, seja fiscal que a gente está batendo muito ou qualquer outra, aí fica muito mais fácil conduzir uma reunião, né? E até a gente vê que em muitos casos, reuniões que funcionam bem, tem duas partes, que a gente chama de R1 e R2, né? R2. Então, a R1 é para entender a visão geral da empresa, coletar informações, gerar confiança, e a segunda reunião para apresentar a proposta e fechar contrato. Faz sentido isso? Faz sentido. E o cara que ele opta por segmentar, ele tem que trabalhar muito bem em cima de, cara, ter todas as dúvidas sanadas daquele cliente que vai vir desse nicho, né? Porque um dos erros de quem é generalista e segmenta é que o cara, ele só segmenta na campanha, não segmenta no resto, né? Então, entra nesse ponto. E aí, nessa R1 e R2, ele consegue extrair tudo do cara e gerar o máximo de valor possível. Qual que é a dificuldade? A dificuldade talvez vai ser, se ele não fizer uma boa primeira reunião, ele conseguir conectar na segunda. O cara já resolveu o problema, às vezes. Às vezes sem querer ele resolve o problema pro lead, ou às vezes ele não... Ou o lead caça em outro e resolve. Exato, caça um cara que resolve mais rápido. Então, isso também tem um ponto, né? Ele tem que saber medir bem como que ele vai pegar esse espaço curto de tempo para resolver o problema dele. Tô olhando aqui pro nosso time, e é claro que eu não ia te livrar de uma bomba aqui também, né, cara? No final, tudo isso aqui é muito bacana e muito legal, mas a bem da verdade é que a performance oscila. Por que tem meses que a gente entrega mais lead, às vezes para um cliente, e vezes a gente entrega menos lead? Quais são os fatores macro e micro que influenciam a performance de uma campanha em aspecto de geração de demanda? Porque às vezes, para o empresário contábil, para qualquer empresário, ele não entende muito bem o que pode oscilar, e às vezes, cara, pode ser falta de gestão, tudo mais, né? O que você entende que são pontos que levam a campanha a oscilar negativamente, principalmente? Cara, olhando pro macro, né? Uma das coisas que muita gente não pensa quando investe em anúncio, né? E principalmente falando da contabilidade, é que quando você está anunciando, você não está competindo somente com seus concorrentes de contabilidade. Né? As pessoas são bombardeadas todos os dias por milhares de anúncios. Anúncios de empresas de streaming, empresas de tênis, empresas de outros nichos além do seu. Então, a primeira coisa que pode impactar é também como que tá os outros mercados. Por exemplo, a gente tá em época agora de Copa do Mundo, por exemplo. Copa do Mundo é anunciante pra caramba de varejo pra ofertar tudo que ele puder ofertar pra vender. Você acabou de datar nosso podcast, você sabe disso, né? Foi mal. Mas é um exemplo prático, né, que a gente pega aqui, que é uma das coisas que influencia bastante. Sentido. E aí o cara... Eleições, Black Friday, Natal... Black Friday pra contabilidade é um período tenebroso, porque o cara que ele não tem um bom criativo, ele não tem uma boa campanha, a campanha dele pode despencar de resultado, né? Porque se o cara não tem um criativo bom que vai sustentar a Black Friday, ele vai começar a ver o custo dele disparar. Mas vai rodar. Tem que explicar pra mim conceitualmente por que isso acontece. Por que aumenta a competição sendo que o cara tem outro mercado? Por que isso acontece? Porque hoje a gente investe na mídia por atenção. Né? Então, por exemplo, cara, eu vou pegar o Instagram. O Instagram eu tô investindo na atenção do cara. Quando eu tenho um período onde eu tenho mais investimentos de outros mercados, eu tô disputando ainda mais essa atenção. Então, se eu tenho um mercado que
por exemplo, Black Friday, que vai ser a galera de vendas, né? De e-commerce, varejo, etc. Os caras vão encher muito mais dinheiro do que o contador que tá investindo R$1.000 por mês numa campanha. Então, tem um cara que tá investindo 100 mil versus um cara que tá investindo 1.000. E então, o tempo de tela é limitado. O tempo de tela é limitado, exato. Então, o cara que tá investindo 100 mil, ele vai ganhar muito mais tempo de tela do que você. Então, isso acaba impactando a tua campanha. E aí, tem os fatores micros, né? Quais que são os fatores micros? Um criativo, que fadiga, né? Um vídeo. É criativo, né? Isso a gente nem falou disso até agora. O criativo, ele nada mais é do que, às vezes, uma arte, né, que a gente faz, um post ali, ou um vídeo que o cara faz e a gente utiliza dentro da campanha, né, o criativo da campanha. E aí, muitas vezes, essa arte ou esse vídeo, ele pode... É aquilo que vai ser impulsionado não é a palavra correta. Utilizado. Vai ser patrocinado, utilizado na campanha, com única finalidade exclusiva de atrair a atenção... do cara. Fazer o cara converter. Exato. Em lead. E muitas vezes ele pode saturar, né? O que é saturação? Cara, ele tá rodando tanto tempo que a ferramenta fala assim, não dá mais pra usar isso. A galera já enjoou. Já enjoamos, né? Tem campanha que roda 5 anos o mesmo criativo, né? Pode acontecer, pô, tem um cliente lá que tá mais de 3 anos com um criativo lá que tá gerando lead para ele até hoje. A gente não mexe. Mas ao mesmo tempo a gente precisa sempre estar renovando esses criativos, porque uma hora que para, e aí muito contador não se atenta a isso, né? Que o cara deixa lá o mesmo criativo rodando, tá gerando lead pra ele. Uma hora que para, ele fala, putz, parou, por quê? Ele não sabe o que fazer. Acabou, né? Por quê? Porque o cara não aproveitou e não entendeu por que ele poderia fazer com aquele criativo. Pergunta, vamos ver se é bom mesmo. Por que o criativo satura? Por que isso acontece na prática? Já que é ferramenta, tecnologia, pô, tá funcionando, por que satura? Dentro do método, o Vini tá me olhando aqui agora, vamos ver se ele valida aqui. Vou dar uma piscadela aqui pra ele, se ele fala que tá errado. Não, vem comigo, eu tô perguntando sabendo qual é a resposta. Mas bora lá. Dentro do Meta, né, dentro do Instagram, a gente trabalha com públicos, né? Então, dentro do público, tem uma limitação de público que eu vou atingir. Okay. O criativo saturando significa que a gente atingiu o máximo daquele público ou a gente já impactou o suficiente aquele público ali. Então, significa que, cara, eu não vou muito mais longe com aquele criativo ali para aquele público. Então, às vezes, eu tenho que trocar de público. Tá. Pode acontecer, cara, eu mudei de público, com o mesmo criativo vai performar bem. Ou, às vezes, eu preciso trocar de criativo para ofertar para o mesmo público, né? Porque a gente chega numa média de saturação. Muitas vezes, a pessoa pode ver mais de 10 vezes o teu anúncio e aí começa também a estragar. É que aquela coisa assim... Abri o Instagram em pouco tempo. Tô aqui, abri o Instagram. Puta, eu abri aqui, aí já apareceu aquele anúncio. Eu já sei o que é aquele anúncio, Exato. eu pulo. Certo? Exatamente. E quando isso acontece em demasia, então quer dizer que, pô, todo o público ali já sabe o que é aquele vídeo, já sabe o que é aquela imagem e pula, porque ele já não tem interesse, ou se tinha que se cadastrar, não se cadastrou ainda, ele já pula. Já foi. Né? Já foi. O cara vai olhar, vai te ver ali e vai falar, putz, já sei que esse cara aqui agora, o que ele quer. Pergunta mais profunda, eu vou te ferrar aqui, né? Vamos lá. Beleza, mas se o cara já sabe o que é e tal... Por que o Meta se preocupa com isso? Por que ele liga se o usuário não tá gostando mais do anúncio? Cara, porque o Meta ele tá preocupado em fazer dinheiro, né? Então ele quer entregar pro usuário... Mas eu tô pagando? Hã? Mas eu tô pagando? Mas independente se você tá pagando ou não, ele quer entregar pro usuário a melhor experiência. Por quê? Porque o cara que tá dentro da plataforma dele e compra pela plataforma dele e faz com que você se sinta bem, é melhor pra ele. Então, por exemplo, ele vai se preocupar se o cara que tá recebendo, ele tá vendo o teu anúncio, ele tá gostando. Por quê? Se ele tá gostando do teu anúncio e ele tá de alguma forma interagindo e cumprindo a tua missão, você e ele saem bem. Fechou? Então, você tá saindo bem porque você tá ganhando um lead e o cara tá saindo satisfeito porque ele tá encontrando a solução dele. Agora, se o cara, ele tá sendo impactado pelo teu anúncio e ele não gosta do teu anúncio, você não vai se beneficiar no primeiro momento porque você não vai investir mais na plataforma. Então, por isso que ele tem que falar pra você que seu criativo não tá performando mais. Pra ele falar, cara, é o seguinte, ó, Matheus, isso aqui não tá funcionando mais. Você tem que trocar pra tu continuar se dando bem da forma como você tá se dando. Okay. E pro usuário, como experiência do usuário, pra que ele tenha a melhor experiência possível. Então, pô, se o cara não aguenta mais ver aquele teu anúncio ali, o cara vai parar também, às vezes, de entrar no Instagram. Pô, o cara tá sendo bombardeado toda vez ali pelo teu anúncio ali, ele não aguenta mais entrar no coisa e ver tua cara. Então, beleza, o cara vai parar de usar o Instagram, pode ir pra uma outra rede social. Então, a gente vai ele se preocupa muito com isso, em trazer duas devolutivas. Pra eles, no primeiro momento, saber se tá sendo a melhor experiência possível, e pra você, como anunciante, pra você ou se tocar e trocar o criativo ali pra investir mais, ou pra você não parar de investir, entendeu? Então... Acho que tu se saiu muito bem nessa, tá passando um teste. E aí tem mais uma coisa que eu aprendi, acho que talvez eu fiz um curso aí, e eu vi um cara falando uma coisa que faz muito sentido, né? O Meta ou o Google é uma mãe de 2 filhos, eu já te falei isso, né? Não. Não? O quê? Já te falei várias vezes. Ó, o Meta ou o Google é uma mãe de 2 filhos, e ele tem um filho preferido, e esse filho preferido é o usuário. Uhum. Então, assim, no final do dia, o Meta só ganha o dinheiro de nós, anunciantes, porque ela tem um usuário interessado na plataforma que
entra, consome conteúdo. No momento que ele perder interesse de entrar naquela plataforma e de consumir aquele conteúdo, seja porque o mesmo anúncio que tá aparecendo pra ele, é chato, e ele entra numa outra, então acabou totalmente o valor daquela plataforma. Aquela plataforma só tem valor porque tem gente usando. Então o Meta, ele privilegia muito o usuário, assim como o Google. Por isso que eles querem causar a melhor experiência. E sempre quem vai mandar é o usuário, né? Então o usuário, interage, o vídeo é bom, o anúncio é bom, e o usuário gosta e clica e cadastra, e quanto melhor o vídeo, melhor a arte, mais funciona, o Meta olha pra isso com bons olhos, porque ele fala, a galera minha tá curtindo isso. Se esse vídeo é ruim, a galera pula, não engaja, ou, enfim, não funciona, por mais que tu pague como patrocinador, o Meta vai brecar, porque ele vai falar, isso aqui tá uma merda pra minha comunidade. E ele sabe que o valor que ele tem não tá necessariamente no anunciante, porque o anunciante só tá ali porque tem pessoas para consumir. No momento que não tiver mais pessoas, o anunciante vai para outra. Então, qualquer plataforma de anúncio vai privilegiar mais o usuário em detrimento do anunciante, né? Mas eu acho que tu saiu muito bem. E, bom, beleza. Então, tu explicou aqui basicamente por que oscila, né? E quais são os fatores que levam a oscilar uma campanha, né? E eu acho que isso aqui é uma informação que vale muito a pena trazer aqui para a turma. E aí eu quero te fazer algumas outras perguntas que são um pouco mais técnicas, que são em torno dos indicadores, né? Quais são os indicadores que podem trazer uma visão de uma saúde bacana de campanha e ao contrário disso também? O que pode indicar que talvez a campanha não está sendo saudável no seu ponto de vista? Considerando que é uma campanha para gerar lead, beleza? Exato, porque nosso papo é lead e venda. O custo por impressões, ele vai falar muito, falando de meta, né? O meta, você paga pela visualização do usuário ali. Então, quanto mais ele imprime, tu vai focar no custo por Google. O Google. Google é diferente? O Google é diferente. O Google você vai pagar por clique. Então, tu tem que olhar pro custo pelo clique. Então, quanto mais caro o teu custo por impressões, significa que tu vai impactar menos gente. Quanto mais caro o teu custo por clique, significa que teu anúncio no Google não tá funcionando muito bem e tu precisa dar uma revisitada. O CTR, né, que é a taxa de cliques, tanto para o Google quanto para o Meta, ambos dão bons indicadores se o teu anúncio, né, ou o teu criativo, ele tá sendo um bom criativo, né, tá chamando a atenção do cara, tá convidando a pessoa a interagir de alguma forma, né, e aí a gente tem a taxa de conversão, né, de clique para lead, né, ela vai dizer se posteriormente o caminho que você tá levando aquele lead tá sendo muito difícil pro lead, pro usuário, ou se ele tá sendo muito fácil. Né? E também se é interessante, né, o caminho que você leva para ele. Isso é muito relevante também para as plataformas. Né? E aí, por fim, também o custo por lead. Né? Quanto mais caro, significa que você está convertendo menos gente. Quanto mais barato, significa que você está convertendo mais gente. Entretanto, o lead mais barato nem sempre é o lead mais qualificado. Então, você tem que sempre estar de olho na taxa de qualificação. Como que eu posso ter um balizamento melhor? Porque o CPL, ele acaba sendo a métrica que a galera olha muito, né? Tô pagando uns R$50 um lead, 30, 20, 10 ou 100. Eu tendo a pensar que se eu tô pagando 100 é ruim. Em que momento que eu pagar 100 é bom e pagar 10 é ruim? Como que você conseguiria ajudar a galera a ilustrar uma decisão um pouco além do CPL, né? Cara, a taxa de qualificação, ela vai dizer muito pro cliente. O que é a taxa de qualificação? Pro cliente, por exemplo, eu quero um lead que seja um lead que fature acima de R$100 mil pra mim. Ok. Beleza? Então, se eu tô pagando R$200 num lead, considerando, vamos supor que eu tô investindo R$1.000, tô pagando R$200 no lead, vou gerar 5 leads. Mas desses 5 leads, 4 são caras que faturam acima de 200 mil, vale a pena pagar R$200. Né? Agora, se eu tô pagando R$50 por lead, e desses leads que eu vou gerar, nenhum deles é lead que fatura acima de 200 mil, ou é um lead que fatura 200 mil, não vale a pena. Porque eu tô pagando barato demais, mas eu tô jogando meu dinheiro no lixo, basicamente. Então, por isso que a taxa de qualificação, né, se o lead ele realmente é o perfil que eu quero, ela vai ditar muitas vezes se o CPL caro vale a pena ou não. E isso vai estar muito conectado com o modelo de negócio, né, do cara. E às vezes o lead fatura 50 mil, para algumas empresas contábeis é bom. Para outras empresas, o lead que fatura 10, 20, 30 mil não é bom. Então, para o cara saber quanto ele está disposto a investir, ele precisa saber também o que ele quer, né, a nível de cliente, né? E aí uma outra pergunta, quando você recebe contadores na Moonflag, eles normalmente sabem o que querem, ou sabem quais são as suas ofertas, ou sabem qual é a sua jornada? Como que é o índice de maturidade que você enxerga dos contadores nesse aspecto? A grande maioria não sabe exatamente o que quer. Acho que esse é o principal desafio, inclusive, da equipe operacional num todo, né? Porque muitos chegam pra gente e falam assim, cara, eu quero atender todo mundo. Aí você pergunta pra ele, defina todo mundo com exatidão.
Porque ele pode falar todo mundo, e se chegar um e-mail pra ele vira pra você falar que não atende e-mail. Né? Então, um dos trabalhos que a gente tem lá é entender, junto com o cliente, principalmente nas primeiras reuniões, né, o que exatamente ele quer atingir. Porque quando o cara chega pra você falar que quer todo mundo, na hora que começa a rodar a campanha, o todo mundo não vale mais a pena pra ele, né? Então, grande maioria dos contadores que chegam hoje pra gente não sabe exatamente o que quer. Então, a gente, com toda a experiência e o benchmark que a gente construiu, a gente busca lapidar pra eles e criar alguns perfis ideais com base no porte e na necessidade do escritório, né? Então, vou pegar um escritório que ele tem uma pegada mais consultiva, né? Então, eu sei que ele vai querer um cliente que fatura acima de 50 mil, por exemplo. Eu tenho um cara que já é mais pegada digital, ele já tem preços mais acessíveis pra um PJ. Então, eu já sei que eu consigo direcionar ele um caminho mais de PJ. E aí, nessa construção, a gente consegue também ir buscando conscientizar o cliente para falar para ele, cara, esse é o teu tipo de cliente ideal para essa campanha, e esse é o tipo de cliente ideal, e esse vai ser o custo que tu vai pagar. Né? Então, vai mais ou menos nesse aspecto. Uhum. Mas a maioria não sabe, muitas vezes, o que ele quer, nem o que ele vai ofertar pro cara. Tá, e o que você acha que é requisito para quem quer partir para uma estratégia digital com foco em captação de clientes? Se tivesse que escolher uma coisa que o cara deveria ter definido, porque você falou algumas que eles não têm. Uma coisa que ele deveria ter definido, qual seria para a estratégia digital de captação mesmo, para cliente? Tu diz em estrutura? Não, geral? cara, nível de definição de negócio. Tipo assim, escritório de contabilidade tem que saber isso antes dele ir para uma estratégia de captação de cliente. Cara, ele precisa minimamente saber o que é o digital. Tá. Porque eu acho que o maior desafio com os clientes hoje, ele não é explicar como que funciona a campanha, depois o lead, nem ser o comercial necessariamente, mas ele precisa entender como funciona o digital. Muitas vezes o cliente que entra em campanha, ele não sabe exatamente como é que funciona o mundo digital. E aí é um mundo totalmente novo para ele. O cara que sabe mais do digital, ele já sabe o que esperar. Ele sabe que não vai ser flores desde o primeiro dia e vai ser muito mais fácil lidar com esse cara, porque ele já tá esperando, ele já tá alinhado às expectativas, do que o cliente que não tem zero conhecimento. Porque o cliente que tem zero conhecimento, a chance de ele se frustrar com as campanhas é muito mais alta do que o cara que ele tem um breve conhecimento. Então, minimamente, o escritório de contabilidade que vai investir dentro do digital, ele tem que entender como é que funciona o mundo digital para saber as nuances do que ele pode esperar. Uhum. No seu ponto de vista, nesses 4 anos de Moonflag, isso tem evoluído no mercado contábil? Tem evoluído, mas acho que não na mesma agilidade que o mercado digital ele evolui. Legal. Né? Então, a gente tem um mercado que ele é muito volátil, ele é rápido, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de reforma tributária e a gente está falando hoje dentro de vários aspectos e mudanças dentro do comportamento dentro do digital, por causa da geração Z e tudo mais, a gente tem um mercado de contabilidade que ainda está começando agora a entender que realmente o lead de R$2 não vale a pena. Né? Então, assim, a gente tem um mercado evoluindo, mas não na mesma intensidade e velocidade que o mercado digital como um todo. Mas poucos, né, estão evoluindo na velocidade. Então, a gente tem alguns steps para trás hoje do mercado que ajuda, porque o cara ele já tá chegando um pouquinho mais consciente. Eu não tenho, por exemplo, um cara que é totalmente perdido do que como funciona o digital, mas, ao mesmo tempo, eu ainda tô muitos steps atrás do que realmente está funcionando no digital hoje. Uhum. Qual que é a tua dica final? Cara, minha dica final? Pra quem tá a fim de entrar nesse mercado e fazer acontecer dentro dele. Sem fazer propaganda aqui, mas a minha recomendação seria o cara estudar minimamente um Flag Space da vida, que tem muita coisa lá. Mooncast também, né, cara? Mooncast eu acho que deveria ser a base pro cara começar. Um Mooncast com um Space bem feito, o cara já vai ter uma boa base. O cara vira unicórnio. Pra fazer muitas coisas. O cara que vê todos os episódios do Mooncast e depois entra no Space, esquece. É isso. O cara fez um Mooncast, fez um Moonspace, ele já tem uma boa base pra ele conseguir investir no digital com mais segurança do que ele faria. Bacana. Isso é importante, né, pro que o Tinho tá falando. A gente já chega no final do nosso episódio, como você percebeu. Investir com mais segurança. O que seria investir com mais segurança? É você conhecer, né, um pouco mais daquilo que você está botando o teu dinheiro. Porque é do mesmo jeito que comprar uma ação, né? Então, quando você compra uma ação, normalmente você olha DRE, balanço, se a empresa tem dívidas, se ela tem liquidez e tal. Quando você vai investir, às vezes nem no teu negócio mesmo, no digital, você não sabe qual é a tua oferta, qual é o teu perfil de cliente, quem que você ajuda, e aí você vai botar tua grana. E assim, quando você vai comprar uma ação, você não faz isso. Mas quando você vai investir no teu negócio, você faz isso. Então, acho que definir essas coisas faz muito sentido. O Mooncast ajuda demais, né, nessa jornada. E o Moonspace, que é a nossa comunidade, inclusive, que custa menos de R$40 por mês, ajuda, né, mais ainda, né? Porque é um conteúdo mais exclusivo, com, né, tiragem de dúvidas uma vez por mês, uma aula mensal, enfim. Então, um conteúdo muito fera.
Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seria válido trazer neste momento aí, Dinho? Cara, acho que uma frase final pro contador que é independente de onde que ele vá para contratar uma assessoria de marketing pro escritório de contabilidade dele, ela não vai resolver os problemas que ele não resolveu antes de contratar ela. Né, tem uma frase do Geraldo Rufino que ela fala muito sobre isso, né? Tipo, ele fala que todo problema que ele vem depois que você nasce, você é capaz de resolver. Eu acho que todo problema que o gestor de contabilidade ele tem antes de contratar uma agência de marketing ou uma assessoria, a assessoria não vai resolver para ele. Então, se o cara não sabe a oferta, se o cara não sabe o que fazer no digital, para onde vai colocar o dinheiro do digital, ele não vai resolver isso com a agência de marketing. Porque o cara da agência de marketing muitas vezes vai pegar o dinheiro dele e vai colocar lá. Né, e vai fazer a estratégia ele vai fazer a estratégia que ele acha coerente com base no que ele sabe. Okay. Né, então, acho que esse é o meu conselho. A agência de marketing, a assessoria de marketing não resolve todos os problemas do cara. Muito bom. É isso. Muito bom, muito bom. E você? A gente chegou ao final do nosso episódio já. Você que ficou com a gente até aqui, cara, primeiro, quero seu feedback sincero. Esse é o primeiro episódio do Mooncast Expert. Você viu que a gente teve uma conversa muito mais aprofundada hoje em uma dinâmica que é a dinâmica de performance de campanhas para a empresa de contabilidade. Quero saber a tua opinião. Esse conteúdo faz sentido para a tua realidade? Faz sentido para a tua gestão? Você gosta dessa parada? Cara, é muito importante que você comente. A gente está aqui, vou falar de novo porque dá trabalho, tá? Mais de 1 ano e meio produzindo um conteúdo toda semana para ti. Eu preciso muito da tua interação. Comenta para mim, Matheus, isso aí é legal, gosto. Isso aí é legal, gostei bacana, achei legal. Ou não. Matheus, sugiro que você siga mais por essa linha e tal. Eu sigo os comentários de vocês, tá? Então, sempre que eu vejo um comentário que é pertinente, eu ajusto. Dinho, bom demais. Muito obrigado. Dicas valiosas aí pra turma. 4 anos de mercado contábil, já tem um bom tempo, né? Eu falei que vai fazer 6, tá quase fundador aí já. E já atendeu grandes contas, atende grandes contas. Às vezes... né, a galera não tem ideia, né? Mas grandes contas do mercado contábil já passaram aí pelo teu contato. E eu acho que hoje foi um dia bem rico aí pra turma que nos assiste. Diferente, né? E vamos ver o que eles vão dizer aí. É isso. Se você quiser ter contato com o Dinho, ó que bom. É só virar cliente da Moonflag e os links estão aqui na descrição. Dinho, muito obrigado mais uma vez. Perfeito. Eu que agradeço aí a oportunidade. Vamos nessa. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima quarta. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflag Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.